que são os vírus? No vídeo anterior, aprendemos que os vírus estão entre o vivo e o não vivo. São seres acelulares e parasitas intracelulares obrigatórios. Neste vídeo, vamos aprender um pouquinho mais sobre os vírus. Existem cerca de 3.600 espécies de vírus, sendo que esse número pode ser muito maior, devido à alta capacidade dos vírus sofrerem mutações. Nessa imagem podemos ver diversos tipos de vírus de tamanhos e formas diferentes. No canto direito podemos visualizar o grupo do coronavírus. Como os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, eles necessitam invadir as células para se multiplicarem. Então, por exemplo, os vírus podem invadir células de bactérias, plantas, animais e de outros seres vivos. O que os tornam mais próximos dos seres vivos é a presença de um material genético em sua estrutura. No entanto, os vírus são classificados quanto ao seu material genético como vírus de DNA, vírus de RNA. Lembrando que nas nossas células nós temos os dois tipos, DNA e RNA. O DNA e o RNA são estruturas importantes para o funcionamento celular e na reprodução das células. Os vírus são seres acelulares, ou seja, eles não possuem estruturas celulares. Por isso, eles necessitam invadir as células para produzir mais material genético para eles e assim formar novos vírus. Mais à frente vamos explicar como isso funciona. O RNA e o DNA são siglas que significam RNA, ácido ribonucleico, e o DNA, ácido desoxirribonucleico. Na imagem podemos notar uma molécula de RNA e uma molécula de DNA. Na molécula de RNA, podemos dizer que ela tem apenas uma única fita. Já na molécula de DNA, você pode ter notado que ela possui duas fitas. O que diferencia essas duas moléculas são as substâncias que as formam, chamadas de nucleotídeo. Na imagem, vamos observar um pouquinho sobre os nucleotídeos. Os nucleotídeos que formam as moléculas de RNA e DNA são a citosina, representada pela letra C, a guanina, representada pela letra G, a adenina, representada pela letra A, e a outra diferença entre RNA e DNA é que no RNA o nucleotídeo é a uracila, representada pela letra U, e no DNA é a timina, representada pela letra T. Agora que você entendeu o que são os vírus e o tipo de material genético que compõe os vírus, vamos falar um pouquinho a respeito do novo coronavírus. O novo coronavírus é um vírus do tipo RNA e ele é chamado de SARS-CoV-2, o que significa SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, CoV, coronavírus. 2 significa o tipo de coronavírus. Esse novo coronavírus possui mais de 29.000 nucleotídeos em sua composição. O que diferencia dos outros coronavírus é uma pequena sequência de 12 nucleotídeos, ou seja, de 29.000 nucleotídeos, apenas 12 estão organizados de forma que o faz ser diferente dos outros. E aí vamos retomar. Se os vírus são parasitas obrigatórios, como será que eles invadem as células? Os vírus são invisíveis a olho nu, e nem mesmo em um microscópio óptico podemos enxergar os vírus. Por exemplo, o novo coronavírus só pode ser observado em um microscópio eletrônico. Assim também não podemos enxergar as nossas células, mas quando colocamos no microscópio podemos observá-las. Para os vírus invadirem as nossas células, eles precisam ter um caminho de entrada, como por exemplo o novo coronavírus, o nariz, a boca, os olhos. Quando eles entram em nosso organismo, eles vão invadir as células que são específicas para eles. Vamos observar um único vírus invadindo uma única célula. Os vírus, para invadir a nossa célula, encontram algumas barreiras.
Uma delas é a membrana plasmática celular. Para ele invadir, ele precisa ter algum mecanismo que engane essa célula. Ele possui essas estruturas chamadas de glicoproteína e ela vai tentar enganar a membrana plasmática lá da célula. Por exemplo, é como se fosse uma chave que fosse específica para uma fechadura. Se essa chave conseguir se encaixar na fechadura da membrana plasmática, o vírus consegue entrar nessa célula. Quando ele consegue entrar nessa célula, ele injeta o seu material genético dentro da célula, nesse caso é uma molécula de RNA, e essa molécula de RNA vai fazer com que a célula trabalhe em função dela. Então ela vai usar todas as estruturas dentro da célula para fazer outras moléculas de RNA. Ao fim da produção, vão ser formados outros vírus. E, por exemplo, uma pessoa que esteja infectada com vírus, ao tossir ou espirrar, elas podem contaminar outras pessoas. A Covid-19 é uma doença altamente contagiosa. Precisamos nos proteger. Não perca os próximos vídeos e até a próxima!